E sobre a inflação nos Estados Unidos, a gente conversa agora com Luiz Fernando Figueiredo, ex-diretor do Banco Central e CEO da Mauá Capital. Luiz Fernando Figueiredo, seja muito bem-vindo. É um prazer falar contigo aqui no Expresso. Eu gostaria que você trouxesse a situação dos Estados Unidos para a nossa realidade aqui também. De que forma que nós, brasileiros, que estamos acompanhando determinados índices aqui no Brasil, devemos olhar para aquele índice que foi divulgado nos Estados Unidos para compreender essa economia global e também um pouquinho do que está por vir nos próximos caminhos. Boa noite. Boa noite, prazer enorme estar com vocês. Bom, esse fenômeno é um fenômeno global, ou seja, não é uma questão só interna. Nós tivemos questões internas que levaram a nossa inflação a ser um pouco mais alta do que o resto do mundo. Para dar uma ideia, nos últimos 12 meses a inflação do Brasil foi de 10,1%, enquanto que nos Estados Unidos foi de 8,5%. Lembrando que para nós 10,1% contra para eles 8,5%, como eles têm quase nada de sistema de indexação, para eles pode ser muito mais duro do que para nós. A gente acaba acomodando melhor a chamada indexação. Então, nesse sentido, ajuda o Brasil. Nós temos uma diferença muito grande com relação a eles. Qual é a diferença? A diferença é que nós já estamos atacando o problema da inflação muito mais cedo, estamos muito mais avançados no processo que os economistas chamam de aperto monetário, né? Então, você sobe os juros num nível bem acima da inflação que você vê para frente e, com isso, você vai trazendo a inflação no tempo para baixo. Os americanos, eles estão com uma inflação, para dar uma ideia, de 8,5%, nos últimos 12 meses, e para frente uma projeção entre 3,5% e 4%, mas o juro lá está ainda em torno de 2%. Então, nós estamos dizendo que eles estão muito atrás de chegar ao que é necessário para trazer a inflação para baixo. O Brasil já começou a subir o juro desde muito tempo, há mais de um ano, né? Luiz Fernando, mais uma dúvida, até levando em conta o que a gente acabou de citar dos Estados Unidos, a questão de que no primeiro semestre os preços da gasolina dispararam por causa da guerra na Ucrânia. O planeta já está tentando sobreviver a uma pandemia, né? Se despedir de uma pandemia. Aí vem a pancada de uma guerra, que por enquanto não dá sinal de terminar. Aliás, o Zelensky tem deixado isso bem claro e agora colocando novos empecilhos. A gente pode olhar para frente de maneira esperançosa no que a gente pode se agarrar para compreender que essa inflação, não só nos Estados Unidos, mas aquilo que reflete aqui para o Brasil, pode começar a se despedir, a gente respirar um pouquinho melhor. Sabe aquela história? Primeiro você tem que fazer o diagnóstico correto, né? E demorou muito tempo para o mundo fazer o diagnóstico correto, né? Então, aquela história, para eu dar o remédio certo, eu preciso saber qual é a doença. Eu não sei qual é a doença, eu vou dar o remédio errado. O mundo teimou em achar que o remédio era o que os economistas chamam de choque de oferta. Então, não tem muito o que fazer. Já a oferta se normaliza e a inflação cai. Doce ilusão. Na verdade, era um problema de excesso de demanda. Como é que você corrige excesso de demanda? Com outro remédio, que chama-se aperto monetário. É um aperto das condições do país, para o país crescer um pouco menos. Tem que esfriar um pouco a economia para as pessoas terem um pouco menor ímpeto de demandar produtos. Se você reduz isso, daí você equilibra a oferta e a demanda e os preços param de subir tanto, né? De novo, o que aconteceu no Brasil é que o Brasil teve esse fenômeno até mais agudo por questões locais, só que o Brasil foi firme, falou, o problema é demanda, vamos fazer o que tem que fazer há bastante tempo. Não é à toa que faz 2 meses que os índices não param de surpreender para baixo no Brasil. Por quê? Porque simplesmente nós estamos muito mais avançados no processo. No caso dos Estados Unidos, esse índice foi o primeiro que foi uma surpresa que saiu hoje, foi o primeiro que foi uma surpresa realmente. Olha, parece que a inflação não é esse dragão todo como vinha até agora, né? Sendo que isso é nos Estados Unidos, tem lugares do mundo que continuam surpreendendo, como, por exemplo, a Inglaterra. Então, o que eu diria é, hoje já chegamos a um realismo no mundo, o Brasil já tinha se antecipado muito a isso, mas já chegou um realismo no mundo de qual é o remédio que tem para tratar essa doença.
E me parece que também a dosagem do remédio já está ficando mais apropriada. Por exemplo, se achava que o juro nos Estados Unidos ia até 2,5%. Hoje já se acha que ela vai ter que chegar a 4%, eventualmente um pouco mais que 4% a taxa de juros lá. Então, de novo, nós estamos falando de uma dosagem muito maior, o que aumenta muito a chance de resolver o problema. Luiz Fernando Figueiredo, ex-diretor do Banco Central, CEO da Mauá Capital, obrigado por conversar conosco aqui no Expresso, viu? Ótima noite para você. Eu que agradeço, foi um prazer enorme. Até a próxima. Obrigada pela gentileza.